A deputada federal Carla Zambelli, em vídeo, comemorou a interposição de ação direta de inconstitucionalidade pelo presidente Jair Bolsonaro para defender a liberdade de expressão dos cidadãos. A deputada ressaltou que a defesa da liberdade de expressão deve proteger todas as vozes e que os direitos fundamentais são garantidos pela Constituição. Assista. Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Uma notícia urgente, importante e dessa vez uma boa notícia. O presidente Bolsonaro, junto com a AGU, a Advocacia Geral da União, acaba de entrar com uma ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, no STF, visando que o STF, seus ministros, analisem o artigo 5º das garantias e direitos fundamentais, né? Dentre eles, principalmente da liberdade de expressão, ou seja, a proteção à liberdade de expressão dos indivíduos. Isso principalmente por conta do que se deu ontem, né? Quando derrubaram vários perfis de pessoas ligadas à direita. E aí lembrando, né, que nós defendemos a liberdade de expressão não só para aqueles que defendem o que a gente defende, mas sim a liberdade de todos. Aliás, sempre fomos defensores da liberdade de expressão de uma forma geral. E agora o nosso presidente, junto com a Advocacia Geral da União, soma esforços e vozes, junto com todos nós, para que o STF analise e veja que no nosso artigo 5º há toda uma explicação e há toda uma defesa dos nossos direitos e garantias fundamentais, dentre elas as nossas liberdades. E o mais interessante é que é praticamente um checkmate, né? O bom disso tudo é saber que estamos fazendo e faremos isso de forma ordeira, usando da nossa democracia, dos meios que a nossa democracia tem para garantir a nossa liberdade de expressão. Quando julgam o nosso presidente chamando-o de autoritário, e ele vem com uma ação direta de inconstitucionalidade, fazendo com que os ministros do STF revejam as suas posições e vão precisar votar isso, vão precisar falar sobre isso e vão precisar expor os seus pensamentos, lembrando que o STF é o guardião da nossa Constituição. Então, realmente, o nosso presidente deu um checkmate nessa situação. Eu acho que liberdade é a palavra que está em voga. Eu sou uma das pessoas que estou nesse inquérito. Realmente tenho muito receio de ser injustiçada, assim como esses rapazes foram injustiçados, né? No meio desse pessoal que perdeu suas redes, a gente tem políticos como Roberto Jefferson, a gente tem o Salomão, que vai ser candidato a vereador, a gente tem Bernardo Kister, que é um formador de opinião importantíssimo, a gente tem Alan dos Santos, que é um jornalista. Ou seja, quando a gente começa já a entrar numa seara em que jornalistas perdem o direito de se expressar, a gente está começando a chegar perto de uma ditadura, e não é isso que a gente quer para o nosso país. E eu estou aqui medindo as minhas palavras porque sou uma das investigadas, e vou ser sincera, falei isso no Congresso há 2 semanas e repito aqui para vocês, tenho tido medo de falar. E veja, uma pessoa com imunidade parlamentar com medo de falar. Eu que tenho imunidade parlamentar estou com medo. Imaginem aqueles que não têm essa imunidade para eles proteger. Imunidade essa que o próprio presidente Bolsonaro, durante seus 28 anos de mandato, nunca teve, né? Imunidade parlamentar para falar o que pensava. Sempre foi muito processado por dizer o que pensa. Hoje, como presidente, criticam porque ele está comedido nas suas palavras. Mas nas suas ações ele mostra que continua sendo o mesmo presidente, o mesmo Jair Bolsonaro de sempre, protegendo a sua população. Bolsonaro vai governar para todos e a liberdade tem que ser para todos. Mas atualmente quem está sendo perseguido são os pensadores de direita. Então fica aí meu abraço, meu parabéns para o nosso presidente. E deixa aí seu parabéns também para o nosso presidente, deixa aí seu pensamento, porque o pensamento é livre.
né? Liberdade, é isso que a gente quer, e para isso que a gente colocou Bolsonaro no poder, porque a gente sabia que, diferente de tudo que falam, diferente do que afirmam de autoritarismo, etc., ele é exatamente o contrário. Uma pessoa defensora dos direitos e garantias fundamentais de todos os brasileiros e principalmente defensor da liberdade e da democracia. Um grande abraço, pessoal. Dos deputados e senadores, diz claramente que nós somos invioláveis nos votos, palavras e atos. Opiniões. É claro que a gente tem sim o direito de externar as nossas opiniões, as nossas palavras, os nossos atos também. Se nós estamos participando de alguma atividade como essa aqui e externamos a nossa opinião, nós não estamos apenas falando em nosso nome, nós estamos falando em nome daqueles que nós representamos, que são os eleitores. Então, para isso é que existe a eleição de representantes do povo. E exatamente em função disso daí, para terem uma ideia, nesse momento a gente está discutindo, eu estou com 2 volumes aqui, que são as minhas razões de defesa que estamos apresentando à Procuradoria-Geral da Câmara, assim como a deputada Bia também tem as dela, e vários outros deputados, porque tivemos um sigilo bancário quebrado, acusados de estarmos apoiando manifestações antidemocráticas. Nada a ver com isso daí. Primeiro que não apoiamos, e se tivéssemos apoiado, teríamos todo o direito, assim como cidadãos, não somente como deputados. E a acusação de que a gente fez uso de verba parlamentar, de verba pública, para a divulgação da atividade parlamentar, também é uma coisa apurada, porque todos têm essa verba, ela está legal, ela está legalizada, reconhecida, e não tem motivo de estarmos sendo atacados. A agressão que é feita à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal com esse inquérito 4828, ela precisa ser contestada, porque ela pode ser o começo de muitas coisas. A gente tem preocupação quanto a isso, e a nossa liberdade de expressão, ela precisa continuar acontecendo. E lembrando que nós também tivemos o cerceamento da liberdade de imprensa, quando alguns blogs, que é a mídia não tradicional, também tiveram seus materiais apreendidos e estão impedidos de fazer uso da palavra, externando aquilo que as pessoas que assistem a eles, elas possam ouvir e ver o que eles estão fazendo. Então a gente precisa sim ter muito cuidado com isso, e mais preocupação agora, deputada Bia, com o PL das fake news, esse PL 2630 que está chegando aqui na Câmara, que já chegou na Câmara, e que a gente tem uma preocupação sim, porque ele pode cessear a nossa liberdade de expressão, não somente do deputado, dos brasileiros como um todo. A Constituição existe para isso, a gente precisa fazer com que a vontade do povo, que é soberana, ela sim é soberana, ela seja cumprida. A gente lamenta, não é uma agressão às instituições, pelo contrário, talvez algumas instituições estejam sendo agredidas quando o presidente da República nomeia alguém e é impedido por um ato monocrático de um integrante de um outro poder. Essa é a realidade que a gente está vivenciando, e a gente quer hoje aqui fazer um chamamento que mais deputados e senadores possam se juntar a nós, para que a gente possa estar juntos nessa discussão em prol da nossa liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, e também da nossa inviolabilidade como deputados federais. Alguém mais quer falar? Obrigada. Se você continuar falando, você quer cercear a minha palavra. Bom, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. A nossa intenção é a gente lembrar ao parlamento, né, a cada parlamentar aqui, que essa prerrogativa da inviolabilidade da palavra, do voto, da opinião, ela é garantia da própria democracia. É ela que garante o exercício do nosso mandato. E nós estamos aqui para representar o povo. Então, nesse momento, é preciso que a gente separe qualquer ideologia, qualquer inimizade. O que nós temos que pensar é que essa prerrogativa de cada um de nós. Então, nós não podemos concordar até quando um adversário político nosso tem essa sua prerrogativa ceifada, porque isso acabará por atingir a todos, a qualquer um dos parlamentares. E além dessa nossa prerrogativa, é muito importante que a gente lembre que estamos aqui para representar o povo, e a voz do povo que está também ameaçada com esse projeto que a gente chama da censura. Ninguém sabe o que são fake news. Fake news, como disse o grande Guilherme Fiuza, é o que quiser que seja, é qualquer coisa. E nós conclamamos inclusive a imprensa, que não faz parte desse projeto,
mas pode vir a fazer por uma emenda de qualquer parlamentar. E também os senhores poderão ter a liberdade de vocês ameaçar. Então vamos nos unir nesse momento pela liberdade de expressão, que é pilar de qualquer democracia. Muito obrigada. Eu vou passar agora para o Eduardo Bolsonaro. Boa tarde. Eu queria aqui não ser repetitivo, então somente agregar que o artigo 53 da Constituição sofreu uma alteração através de uma emenda em 2001. Até então o texto constitucional dizia que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Para que não houvesse qualquer tipo de dúvida, essa emenda acrescentou a palavra quaisquer. E hoje temos o texto que todos os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Mais claro do que isso, meus caros, impossível. E a única arma que nós temos à nossa disposição para poder trabalhar através da outorga que nos foi dada, através do voto popular, é a nossa fala. Não faz qualquer sentido esse inquérito sobre manifestações antidemocráticas que está atingindo nós aqui dentro do Congresso. E outra coisa, a gente pede sim, porque essa é uma causa institucional suprapartidária, a gente tem que ter o apoio da Procuradoria da Câmara. Eu lamento que o presidente Rodrigo Maia, que ele não seja uma voz mais expressiva diante da quebra de sigilo de 10 parlamentares. 11. E os 11 parlamentares, perdão, obrigado, Carla. Isso daqui, não se enganem, amanhã vai para cima de vocês da imprensa. A deputada Bia falou muito bem sobre o PL 2630. Está se criando uma atmosfera em que o projeto de lei vai cercear a liberdade de expressão e está sofrendo críticas da direita, da esquerda, do Facebook, de órgãos de imprensa. Mas eu gostaria de ver mais apoio em relação a esse sentido. Óbvio que nós temos nossa diferença. Vocês sabem que eu sou um crítico de boa parte da imprensa. Mas eu não quero de maneira nenhuma ganhar essa guerra calando os senhores. Vamos para o debate. Agora, como é que a gente vai poder debater e melhorar as políticas da nossa sociedade se eu estou com medo de falar uma coisa e ser preso? Ou se o internauta, como por exemplo o Oswaldo Eustáquio, que faz um trabalho jornalístico, se ele fala alguma coisa e ele é preso? Não faz sentido. Então é somente esse o nosso apelo. Eu agradeço aqui aos deputados dos mais diversos partidos. Aqui às vezes tem deputado aqui que a gente troca farpa no plenário, mas a gente está aqui hoje por quê? Porque nós somos maduros o suficiente para entender que numa democracia o direito à liberdade de expressão tem que valer, tem que viger, independentemente da vontade de uma ou outra autoridade. Então passo a palavra aqui a quem desejar fazer uso da palavra. Santinha, Hildo, vai lá, Santinha. Pedro Lucas, Paulo Martins, Nivaldo. Pode. Boa tarde a todos e a todas. Esse é um momento que pede que a gente faça uma grande reflexão sobre o que vem acontecendo em nosso país. Não tem espaço para nós sairmos da crise que estamos passando, diminuindo a importância de qualquer um dos pilares dessa democracia. E quando eu digo qualquer um, é qualquer um mesmo. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Nós não estamos aqui atacando a instituição. O que nós estamos falando é de comportamento. A ninguém pode ser dado o direito de manchar a imagem de uma instituição a partir do ato dos seus integrantes. E nós, no Parlamento, nós que recebemos a procuração para trazer a voz daqueles que estão clamando por justiça, estamos aqui hoje dando total apoio a esse ato que está sendo promovido pelo deputado General Girão, pela deputada Bia Kiss e por todos aqueles que se sentiram injustiçados nesse processo. Nós não vamos abrir mão de defender as prerrogativas desta casa e também de lutar pela nossa democracia. Paulo. Quem mais? O Paulo. Jornalista. Boa tarde a todos. Além de reiterar tudo que assinar, aliás, subscrever tudo que já foi dito, eu quero chamar a atenção para a gravidade do que está ocorrendo. Quando a inviolabilidade dos deputados, das